Nós vamos aqui começar a nossa aula número 24, se eu não me engano. Estamos caminhando para o final do curso, certo? O que que nós vamos ver? A partir da. Eu considero, como eu já falei, a última aula que a gente fez, a aula mais, com um tópico mais complicado, mais elaborado, mais difícil que a gente tem para ver na disciplina. A gente viu arquivos, viu ponteiros, viu strings, viu um monte de coisa e tal, que é bem mais difícil do que a gente vai começar a ver a partir de agora. Os tópicos que a gente vai ver a partir de agora, como eu falei antes, são tópicos que poderiam ser dados em uma outra ordem e tal, mas eu acabo deixando eles como é um catado de tópicos que a gente pode ver ao longo da disciplina, tá? Bem, a primeira coisa que a gente vai ver, o Grilo vai estar ajudando aqui, é o seguinte. Vamos falar sobre alocação dinâmica. Eu falei que é um tópico fácil, né? Mas a gente vai falar ainda sobre alocação dinâmica. Vamos chamar de alocar. O que que a gente vai fazer? Esse tópico, na verdade, ele é útil em algumas situações quando você vai estar trabalhando com alocação dinâmica, mas você não tem uma boa estimativa nem na hora que você vai fazer a alocação de qual é a quantidade de informação que você precisa, certo? O que você precisa para fazer a alocação, Grilo? Fala para mim. Eu tenho um ponteiro, né? Uhum. E aqui eu tenho que dar um malloc. E aí vamos supor que eu quero fazer uma alocação aí de, não sei, mil elementos. Como é que eu faço aqui? Size off Size of int int. vezes 1000, Uhum. certo? É bem isso. Só que aqui, bem, 1000 também não é um número muito grande. Aqui a gente poderia muito bem declarar o P, em vez de ser um ponteiro, o P poderia ser um vetor na pilha, certo? Quando a gente Certo. faz desse jeito é porque a gente tem dois motivos para fazer usando o malloc. Dois motivos. Um, eu não tenho uma boa estimativa, no momento que eu vou declarar a variável, eu não tenho uma boa estimativa do tamanho que eu preciso, certo? Isso aí é uma opção, é uma possibilidade, por isso você recorre ao malloc, que é um pouco mais flexível, ele pode determinar esse tamanho em tempo de execução, mas existe a outra possibilidade que é eu não quero usar isso daí na pilha, porque a pilha ela é um tamanho limitado pelo programa e tal, e se eu uso muitas variáveis na pilha, eu acabo com a pilha muito rápido, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui vamos pegar um n, e esse n a gente vai ler com scanf, certo? Opa, %d, comercial n, e aí a gente vai alocar um cara de tamanho n. Isso daqui é uma opção, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Isso aqui é o que a gente fez até agora. O que que a gente vai acrescentar de complexidade agora? O teu programa vai evoluir e vai chegar num ponto aonde você precisa de mais espaço do que você tinha no N. Como é que a gente pode imaginar isso? Imagine que você está fazendo um programa e o programa ele tem, sei lá, ele tem que ler todas as linhas de um arquivo e imprimir as linhas em ordem inversa. Vamos supor que a gente vai fazer isso. Ele vai ler as linhas de um arquivo e vai imprimir em ordem inversa. Qual que é o problema? O problema é que eu não sei quantas linhas eu espero ter no arquivo. Eu poderia colocar um n como sendo o tamanho máximo lá, e aí se eu usar menos não tem problema e tal e tal. Só que pode ser que eu erre muito, eu coloque lá e o arquivo tenha muitas linhas. Então, imagine que eu vou tentar depois fazer um exemplo que faça sentido isso, justamente com esse de inverter as linhas do arquivo, mas imagine que aconteceu alguma coisa entre a linha 7 e a linha 14 e eu preciso aumentar o tamanho do n, certo? Como é que a gente faz para aumentar o tamanho do n? Você tem alguma sugestão, Grilo? Eu tô pensando aqui, tipo, você poderia pegar um ponteiro no final dessa locação e fazer outro malloc ali. Então, mas a gente não controla isso, né? Isso aí faria sentido. Eu poderia tentar pegar. Se eu conseguisse pegar um outro bloquinho no final daquele bloco que foi no P, Uhum. e aí bem, coloco esse bloquinho no final daquilo lá, eu posso usar o P inteiro. Só que eu não consigo controlar isso. O malloc pode me dar o Ele bloco pode aonde dar eu a quiser. posição, né? Exatamente. Não é o fato. Pode ser que entre a linha 7 e a linha 14, outro programa pegou o bloco que tem lá depois. Sei lá, você não consegue usar. Então, isso aí não vai Uhum. funcionar. Duas alternativas. Uma no braço e a outra que é a que eu aconselho, que é um pouquinho mais elegante. A gente poderia fazer assim, ó.
eu poderia declarar um outro ponteiro. A gente vai mudar o tamanho de n aqui, tá? Vamos chamar de novo n. O novo n é 2 vezes n. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou alocar agora um outro ponteiro. O que é importante aqui é só que a gente entenda o que está acontecendo. No final a gente não vai usar isso. Eu vou alocar um outro ponteiro. Ó, esse ponteiro, agora, o Q, ele tem o dobro do tamanho do P. Tudo bem? Eu vou descartar o P e começar a usar o Q daqui para frente. Só que eu tenho um problema. Eu já tenho informação, provavelmente, que eu coloquei no P. Então, a gente vai fazer um for que vai do I, que vai de 0 até N, menos 1 e mais. A gente coloca no Q da posição I o P da posição I e libera o P. E aí faz o P apontar para o Q. O P apontar para onde o Q está apontando. Olha só, olha a mágica que a gente fez aqui da linha 14 até a linha 20. A gente alocou um outro bloco, copiou o bloco antigo no novo bloco, liberou o bloco antigo e fez ele apontar para o novo bloco. E daqui para frente, olha, daqui para frente, quem tiver para frente do programa, ele vai continuar usando o P, como se ele não sabe se teve uma nova alocação, se não teve, o que aconteceu, mas ele simplesmente continua usando o P como se nada tivesse acontecido, certo? Esse trechinho aqui é um padrão bem comum de você fazer. Você realoca, copia o antigo, libera o antigo e aponta para o novo, tá? Vocês vão usar muito isso em ALG, que seria a próxima disciplina que vocês vão ver de programação no próximo semestre. Vocês vão fazer isso com muita frequência. Vocês vão ter um bloquinho que arruma as coisas. Diga lá. Você não pode dar free key, né? Eu não posso dar free key. Cadê? Não posso. Porque senão ele vai limpar o que o P está apontando agora. Exatamente. Isso daí que é um outro ponto também. Lembra que o free tem que ser dado no endereço que o malloc retornou. Certo? Não é no ponteiro. O ponteiro guarda esse endereço. Então, aqui na linha 7 eu consegui um bloco. Eu tenho que dar free nesse cara. Aqui na linha 15 eu consegui um outro bloco. Agora, quando eu dou free no P, o P ainda é o primeiro bloco. Ele está liberando o primeiro bloco. Se eu quiser liberar alguma coisa aqui, eu posso fazer free no P de novo. Ele vai estar liberando o segundo bloco. Porque a partir da linha 20, o P aponta para o segundo bloco. Tá bom? E se na linha 23 eu der um free key, a linha 22 e a linha 23, historicamente, são alternáveis. Não entendi. Vão fazer a mesma coisa. Não entendi. Se no lugar da linha 22 que eu dou free P, eu der free key, ela vai ser exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, por causa da linha 20. A linha 20 faz o P e o Q apontarem para o mesmo lugar. Então, todo lugar que eu colocar o Q, eu posso colocar o P e vai funcionar. Tá bom? Beleza? Beleza, valeu. Então, o que nós temos aqui é esse padrão, ó, daqui até aqui. Vamos repetir. Ele aloca o novo bloco com o novo tamanho, copia do bloco antigo para o bloco novo, libera o bloco antigo e faz o ponteiro original apontar para esse novo bloco. Nesse meio tempo aqui, eu também tenho que conferir se eu conseguia fazer a alocação de novo ou não. Se eu conseguir fazer uma nova alocação ou não. Eu tenho que verificar se o Q não retornou nulo, aquela história toda, tá? Por simplicidade, nós não vamos fazer esse teste aqui agora. Ok. Essa daqui é a lógica do que vai acontecer. Mas a gente não precisa fazer isso daqui na mão, digamos assim. A gente pode utilizar o P recebe realoc. Opa. Realoc, certo? Como é que funciona o realoc? Quando a gente está aprendendo a programar com o malloc, a gente acaba aprendendo que, na verdade, tem malloc e tem o realoc. O que o realoc faz? O realoc, você passa para ele um ponteiro e um novo tamanho. Esse ponteiro aqui, o P, tem que ser um bloco que foi alocado com o malloc ou com outro realoc. Alguém tem que ter alocado esse bloco ali, certo? Alguém tem que ter alocado aquele bloco. E o que ele faz? Ele faz exatamente o que está aqui. Ó. Ele faz exatamente... o realoc, se você abrir o código do realoc, é óbvio que vai ter umas loucuras lá.
de código em C, afinal, mas se você abrir o código do realloc, provavelmente ele vai ser parecido com o que está da linha 16 até a linha 21. Então eu posso eliminar isso aqui, certo? Olha só, opa, eu posso eliminar. Então aqui, vamos lá, vamos voltar. Vou colocar aqui em comentário. Entre a linha 15 e a linha 21, não, entre a linha 16 e a linha 21, o código ele faz o mesmo efeito da linha 15. O que ele faz então? O que o realloc faz, Grilo? Diga para mim. Ele cria outro malloc, né? Ele faz outro malloc e copia todos os itens do P para esse novo alloc que você fez e depois muda para esse libera o P. do P. Ele libera o P. Né? E muda o endereço de P para o novo malloc que você fez. Exatamente. Só tem uma diferença que o realloc consegue fazer, por isso que é importante que a gente que a gente prefira usar o realloc do que fazer aquilo ali na mão, tá? Na verdade, eu fazia isso aí na mão por muito tempo antes de realmente começar a ver a vantagem do realloc e usar o realloc. O realloc, como ele é vamos dizer assim, ele é do grupinho do malloc, eles são meio amiguinhos ali, o realloc, ele tem a oportunidade de conseguir o bloco no final do P. Percebe a vantagem? Quando eu dou o realloc e eu peço, vamos supor que o N então é 1000, certo? E agora eu quero ir para 2000. A primeira coisa que o realloc faz é, será que esse próximo 1000 eu não consigo, pode fazer do lado, né? Eu não posso pegar na frente do P? Que é a primeira coisa que você propôs fazer lá atrás. Usando o malloc eu não consigo, porque o malloc tem toda a liberdade para escolher em qualquer lugar, eu não posso confiar que ele vai fazer ele no final, certo? Agora, o realloc, como eles são amiguinhos, a primeira coisa que ele tenta fazer é assim, olha, cara, veja se você consegue pegar mais 1000 no final daqueles 1000 que o P já tinha. E se ele conseguir, ele simplesmente aloca esses 2000, certo? O 1000 que ele já tinha mais os 2000 no P e volta o P. Aí, ele pula essa parte da linha 17 até a linha 20. Ele não precisa fazer mais isso. E ele retorna o próprio P. Né? Sim, sim. E ele retorna o próprio P. Então, quando você faz desse jeito aqui, pode ser que o P não mude, continue igual. Pode ser que não. Pode ser que, se ele tenta... a primeira coisa que ele tenta fazer então é o seguinte, olha, eu preciso de mais 1000 carinhas no final do P. Tenho. Tem. Então, beleza. Dá pra mim aí. Então, marca aí que isso aí ninguém vai pegar mais. Beleza? Beleza. E ele volta o mesmo P. Ok. Eu tento pegar. Aí ele vai falar, cara, não vai dar. Eu não consigo pegar mais 1000 aqui no final do P. Porém, eu consigo pegar 2000 em outro lugar aqui. Então, ele vai pegar 2000 em outro lugar, copiar do P antigo para o P novo, liberar o P antigo e retornar esse novo. E aí esse cara vira o P. Então, daqui para baixo, você pode confiar que o P está apontando para um cara de tamanho 2000 se ele conseguiu alocar. Se ele não conseguiu, ele retorna null da mesma forma, certo? Então, o realloc ele é mais interessante, porque o realloc tem essa possibilidade dele conseguir alocar mais memória na frente do P, seguindo o P. Isso daí é mais rápido, isso daí é mais simples, tá bom? A última coisa que a gente tem que falar sobre o realloc, eu posso fazer assim, ó, eu posso fazer... Lembra, o que é P? P recebe null. O que é o P recebe null? Você sabe? Você lembra, Pedro? Grilo? É quando ele não consegue alocar, né? Mas nesse caso ele não conseguiu achar. Mas nesse caso aqui, eu inicializei, eu falei que o P é null. Eu falei que o P é null. Então, agora imagine que eu estou passando o realloc, e aquela história do realloc ele começa com o P, blá, blá, blá. Mas aí o P que eu estou passando aqui é null. Aí ele vai fazer tipo um malloc, né? Ele faz exatamente um malloc. Ele fala assim, cara, o cara tá passando aqui, tá pedindo para eu realocar. Só que ele passou um cara vazio. Certo? Ele passou um cara vazio. Então eu vou alocar. Aí ele aloca e retorna. Então ele funciona também até mesmo quando o P é null. O realloc acaba sendo mais flexível, então, um pouco. Tá bom? Então, tipo, você pode tentar, por exemplo, porque quando o malloc dá erro, ele bota seu ponteiro como null, né? Aí você pode, se der null, tenta fazer esse realloc por exemplo, com menos, né? Você pode tentar fazer um realloc com menos, até deixar de ser null, alguma coisa assim. Mas como que o realloc sabe o tipo? Ele não sabe. Quando a gente faz uma lock, a gente fala o size of. Sim. O size of do quê?
E o realloc você não tá falando isso. Como boa, é que muito bom. Antes de terminar, você falou. Muito bom, tá errado então aqui. Bem observado. Ele não sabe. Ele não sabe. Ah, bom. Ele não sabe. Faltou isso. Muito bem observado. Agora sim, agora tá certo. Obrigado. Esse programa eu daria pau. Esse programa, certamente, na hora de rodar, ele daria segmentation faults, que é ótimo que ele dê o mais rápido possível, entendeu? De fato, não. Ele não sabe o tipo. O realloc não faz nenhuma mágica, assim como o malloc não faz. Eu preciso dizer exatamente qual é a quantidade, o tamanho do bloco que eu quero passar, tá? O que iria acontecer ali, provavelmente, é que eu passaria um tamanho menor do que o P, certo? Eu ia perguntar isso. Então, o realloc também é espertinho. Quando ele vê que você está pedindo... Você tem um cara de tamanho 1000 e você está pedindo 500 agora, ele vai lá e anota no final aqueles 500 está liberado para o malloc alocar para outra pessoa. Ele meio que apaga, né? Ele meio que apaga. Ele fala, não, cara, beleza. Então você vai... Eu te garanto esses 1000 aqui, tá? Esses 500 aqui. E o resto fica liberado para ser usado, tá bom? Então é sem problema você fazer o realloc menor. Sem problema. Sem problema. Que ele simplesmente vai deletar o que tá ali na frente e usar só o que tá atrás. Ele vai simplesmente marcar que o que tá ali na frente não é mais seu. E aí, se outro malloc quiser, vamos supor, você dá um realloc, você tinha 1000, você dá um realloc e vira 500. Aí você dá um outro malloc de 100. Ele pode muito bem pegar parte daquele bloco, daquele finalzinho do 500 que ele tinha antes, e usar aquilo lá para esse novo malloc que você falou. Certo? Porque agora aquilo lá não tá mais seguro para esse bloco. Então, na verdade, ele funciona bem. Ele toma bastante cuidado para que as coisas funcionem, tá bom? Bem, alguma dúvida mais? Nós vamos só tentar colocar isso aqui em prática. Eu vou fazer um programa que usa esse realloc aqui, tá? Vai ser justamente o programa de inverter as linhas. Deixa eu parar a gravação.